Abra sua Bíblia, por favor, em Levítico, no capítulo 6. Levítico, no capítulo 6, por favor. No versículo 8. A gente já teve um estudo aqui na igreja que falávamos sobre os sacerdotes, a função sacerdotal para os dias de hoje, e a gente fez uma abordagem daquilo que era a sombra de algumas coisas relacionadas para o dia de hoje. Alguns vão lembrar desse termo que a gente usou nos estudos, né? Para quem estava aqui nos estudos, vão lembrar a respeito disso. E hoje eu vou trazer uma ministração em cima disso, né? Não do estudo passado, mas de algumas coisas que é tratado ainda como sombra. Por exemplo, o tabernáculo, ele está relacionado à presença, ele está relacionado até mesmo à vinda do Messias. Tem muitas coisas relacionadas ao tabernáculo. E aquilo que nós vamos ler agora, em Levítico capítulo 6, eu vou tentar abordar. Aqui, meu irmão. Isso, obrigado. Eu vou tentar fazer uma abordagem de maneira que a gente entenda. Eu vou tirar de algo que eu estou lendo, estudando, e tentar trazer para uma maneira que a gente entenda. No capítulo 6, no versículo 8, diz assim, falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto, porque será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua vestimenta de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, levantará ele as cinzas e as porá junto ao altar. Depois se despirá das suas vestimentas e vestirá outras vestimentas, e levará as cinzas para fora do acampamento, para um lugar limpo. E o fogo aceso sobre o altar não tem que apagar-se, mas o sacerdote porá nele lenha cada manhã, e acomodará sobre ele o holocausto, e queimará sobre ele as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. Amém. Deixa eu tentar explicar e ministrar da maneira como o Senhor tem trago entendimento a esse respeito. Eu lembro de um dia, na verdade eu lembro de vários dias. Eu vou tentar falar com vocês aqui o que está vindo à minha memória. Que a gente estava em Nilópolis e paramos
porque a gente tinha saído para poder fazer evangelismo e paramos à noite. A gente viu um jovem, ele estava bem arrumado para poder dizer que era um menino em situação de rua, mas ele estava bem arrumadinho, sabe? De bermuda, tênis, boné, para quem olhava de longe, e ele estava sentado. E um dos meninos que estava com a gente falou assim: olha, ele é morador de rua, vamos parar lá para poder evangelizar ele. E aí nós fomos. Eu olhando de longe, falei: não, ele não tem, né, o jeito como morador em situação de rua. E aí a gente foi chegando mais perto, Deus foi falando algumas coisas comigo. E aí logo a gente percebeu que ele estava muito chapado, ele estava muito drogado. Mas ele era amigo de uma das pessoas que estava ali conosco. E aí abordou ele rapidamente, perguntou para ele como é que estava, o que estava fazendo ali. E aí a gente ficou conversando. Aí nisso que a gente ficou conversando, eu perguntei para ele: cara, tu quer sair dessa situação, cara? Tu não quer voltar para casa? E ele assim, meio que sem graça, porque ele estava muito chapado. Ele falou assim: não, eu quero sim, tal. Cara, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você, que eu tenho certeza que você vai começar a entender do que a gente estava falando ali. Deus estava me dando que se eu orasse por ele naquele momento, ele ia ficar sã, curado daquelas drogas ali naquele momento agora. E ele ia conseguir nos ouvir. E aí, de repente, eu comecei a orar por ele, o olho dele que estava vermelho ficou branco. E o semblante dele começou a mudar. E aí ele começou a falar assim: cara, o barato passou, cara. E o menino ficou sã. Aí começamos a conversar com ele. E aí, conversando com ele agora com entendimento, ele falou que queria voltar para a casa da mãe dele. Falei: cara, mas tua mãe mora onde? Ela: não, muito tempo que eu não vejo minha mãe, meses. Eu saí de casa e muito tempo que eu não vejo, eu briguei com meu padrasto, enfim. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer outra oração com você, porque eu acredito que essa semana ainda você vai achar sua mãe e você vai voltar para casa. E aí passou algum tempo, a gente não viu mais aquele menino, mas passou um tempo, esse mesmo rapaz que estava conosco, que conhecia ele, encontrou ele na rua, na Chatuba, numa padaria, e ele estava no meio da rua gritando que tinham roubado a bicicleta dele. E aí esse rapaz chegou até ele e falou assim: cara, o que houve aí, cara? Ele: cara, roubaram a minha bicicleta. Aí ele falou assim: ué, tu voltou para casa? Tipo, se roubaram a bicicleta é porque o cara tá morando em algum lugar, tem bicicleta, tá em casa. Ele: não, cara, naquele dia que vocês oraram por mim, no dia seguinte encontrei minha mãe e voltei para casa. E legal, que tinha sido a bicicleta dele roubada, ele estava em casa, enfim. Uma vez, a gente estava orando por um rapaz, se eu não me engano foi na Via Light, e conversando com ele, ele contou a história dele, e a gente falou para ele: cara, tu tem que voltar para casa, tu não pode ficar aqui, tu precisa ajudar o seu filho. Cara, meu filho é drogado. E eu saí de casa para eu não dar uma coça nele. Olha, preste atenção aqui, você vai entender no final. E aí ele falou assim: não, eu vou para casa. Ele pega as trouxas de roupa dele, entra no ônibus e volta para casa. Diversas pessoas que nós oramos, em diversos tipos de trabalho, eles voltaram para casa. Eu estou contando para vocês aqui alguns que deram certo. Eu lembro de uma vez que eu estava no encontro e tinha ministrado uma palavra de cura. Assim eu posso falar, né? Tinha ministrado uma palavra de cura. E a menina veio à frente e ela falou assim: olha, ela estava com uma muleta. E ela veio à frente e falou assim: olha, eu estou com uma dor muito forte no joelho.
Aí eu orei por ela estava andando de muleta, e orei por ela e falei assim: olha, você vai ser curada ao ponto de você poder correr agora aqui. E ela foi curada e começou a correr em volta, totalmente sarada. Totalmente sarada. Um outro menino, também ainda no encontro, ele foi curado porque ele era surdo de ouvido, e ele foi curado. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu posso contar diversas coisas que já aconteceu aqui na igreja, que aconteceu o evangelismo na rua, que aconteceu no encontro, diversas situações que a gente viu acontecer, e muitas delas nós vivenciamos. Nós estávamos lá, estávamos presentes, e muitas delas éramos nós impondo as mãos. Por que eu estou te contando isso? Volta para a palavra. O sacerdote naquele tempo, ele precisava manter o fogo aceso. Era uma ordem. Era uma ordem baseada ao holocausto. Como que deveria ser feito o holocausto? E o que acontece é que muitas vezes, em alguns momentos da sua vida, tu deve ter ouvido sobre essa palavra de manter o fogo aceso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E ele tinha que manter o fogo aceso, por quê? Porque ele tinha que oferecer de novo o holocausto, o sacrifício. Então o fogo, a ordem de Deus, era que o fogo viesse se manter continuamente aceso. E se Levítico capítulo 6 é a sombra também do que nós estamos vivenciando hoje dentro do ministério sacerdotal, o que significa manter o fogo aceso? O que significa o holocausto? O sacrifício? Tudo isso significa o nosso relacionamento com Deus. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida como cristão, que o relacionamento com Deus, ele não se dá apenas em estar em uma igreja ou pertencer a uma igreja, mas sim em eu entregar a minha vida para Ele, para que possa se gastar por completo e depois entregar de novo e de novo. Então talvez até aqui você pode, se eu for tratar Levítico capítulo 6 como um relacionamento com Deus, talvez até aqui você tenha vivenciado algumas coisas. No passado você viu algumas coisas. No passado você presenciou algumas coisas. No passado você fez algumas coisas. Mas em algum momento da nossa vida, nós paramos de colocar lenha no altar. Em algum momento da nossa vida, nós paramos de colocar lenha e o fogo, ele começou a se apagar. Em cada momento que nós se vemos fracos, abatidos ou paralisados dentro da obra, é porque nós não estamos colocando lenha como antes. Mas acredite, não é sobre isso que eu quero pregar. Pode acreditar. É porque nós não estamos colocando lenha como antes. É porque nós não estamos fazendo as coisas que nós fazíamos antes, para se manter um fogo aceso. Para se manter um fogo aceso, você precisa dar continuidade para que no dia seguinte o fogo se mantenha aceso e você possa oferecer o sacrifício de novo. Porque aqueles sacrifícios, ele não era para ser entregue apenas uma ou duas vezes, era de forma contínua.
E eram muitos sacrifícios. Então os sacerdotes precisavam manter o fogo aceso. E agora sim, depois do sacrifício, o que sobrava? Quem prestou atenção no texto? Depois da queima do holocausto, o que sobrava? As cinzas. As cinzas. Muitos de nós vivemos de cinzas, cobertos de cinzas, muitas cinzas. Só que as cinzas precisam ser tiradas. Não dá para viver com histórias do passado. Deus quer que a gente queime de novo. Porque hoje o sacrifício somos nós. O sacrifício sou eu. E Ele quer nos ver queimando de novo. Em algum momento nos tornamos cinzas. E isso é bom. Por que é bom? Porque queimou até virar cinza. Mas precisa colocar lenha de novo. Precisa queimar de novo. Queimar de novo. Até virar cinza. E estamos vivendo de cinzas. Muitos de nós não há mais fogo, não há mais lenha, não há mais brasa. E eu vou te falar o porquê. Estamos vivendo de cinzas. Por quê, pastor? Nesse ano, o Tony falou algumas coisas bem aqui no início. Nós vamos pegar firme algumas coisas, e uma delas é a base ser base. E uma delas é a base ser base. Uma das coisas que nós vamos falar durante esses domingos que estão por vir é: Deus, aviva-nos. Eu quero queimar de novo. Eu quero me sacrificar de novo. Eu quero me desgastar de novo. Aviva-me. E nós não vamos apenas pedir fogo do céu. Nós vamos queimar como uma boa lenha. No dia seguinte, de novo. No outro dia, de novo. Por quê? Porque não dá mais para viver de cinzas. Alguns de nós estamos cobertos de cinzas. E estamos vivendo de testemunhos muito antigos. De coisas muito antigas. Que passou. Simplesmente passou. Precisamos voltar a chorar como antes, a sorrir como antes, a se desesperar de novo, a se desgastar outra vez, a se entregar de novo, a se sacrificar de novo. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ver as pessoas se chegando mais uma vez aos pés de Cristo. Podemos contar diversos testemunhos. E no final, a maioria deles, as pessoas, de alguma forma ou de outra, começaram a olhar de novo para Cristo. Dias do meu terraço lotado, eu não estou falando dos dias de discipulado, lotado de morador, a gente saindo
para um centro de recuperação lá perto do Bangu 1, 2, 3, levando uma galera para lá. Trabalhoso muito, mas a gente com um galerão levando para lá porque a gente ia ministrar palavras de cura e libertação dentro do centro de recuperação e levamos eles. Trabalhoso muito. Power on. German. Trabalhoso muito. Connected. Desgasta muito. Mas no final, meu irmão, a chama está altíssima. No final, a chama está altíssima. Qual foi a última vez que você se desesperou pelas vidas? Que você chorou pelas vidas? Que você estava desesperado por almas? Que você estava intercedendo por isso? Que você estava orando por isso? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você estava projetando para ganhar almas? Projetando para as ruas, projetando para um trabalho específico. Qual foi a última vez? Se olhar para as nossas vidas, Deus tem feito tudo por nós e nós não temos nada para reclamar, porque a parte dele ele faz. Mas qual foi a última vez que você se viu desesperado pelos perdidos? Que você veio, ainda que não seja em casa, mas num culto como esse, e você chorou desesperadamente por causa de almas. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você queimou assim? Estamos vivendo de cinzas. Estamos cobertos de cinzas, porque em algum momento da nossa vida a gente parou de colocar lenha. Qual foi a última vez que você convidou pessoas para poder estar aqui? Encontro dia 22, 23 e 24 de março. Quantas pessoas você está levando para esse encontro? Por quantas pessoas você está orando agora? Eu lembro de propósito que a gente colocava, olha, é 10 pessoas, são 30. Encontro que a gente fez por núcleo. E a gente fazendo propósito, saindo, quase batendo uma semana antes do encontro, tinha 1 ou 2 pessoas para levar. Fizemos um trabalho de evangelismo gigante. Uma alma veio à frente e aceitou Jesus. Falei, meu Deus. Mas no dia do encontro, nós levamos mais de 30 pessoas. Porque a gente sabe que não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Mas o que Ele espera da gente? O desejo por almas, o desejo por vidas, o anseio para fazer a diferença na vida de outra pessoa. Ou você vai deixar mesmo a frieza tomar conta de você? Ninguém mais presta, ninguém mais serve, elas não merecem. Porque se nós formos olhar por esse lado, eu também não merecia estar aqui. Você também não merecia estar sentado aí. Nenhum de nós merecíamos nada. Mas Deus olhou para a nossa vida com misericórdia. Estendeu as mãos para nós. Porque houve alguém ou algumas pessoas que falaram de Jesus para você. E você chegou até aqui. O que Deus espera hoje? Que você faça a mesma coisa.
até depois do carnaval, nós vamos ouvir palavras como essa. Até depois do carnaval. Aviva-nos. Nos faça queimar de novo. Nos leva de novo para os seus pés, Jesus. Nos faça se desesperar mais uma vez. Nos faça se desgastar de novo. Saíamos daqui, olha as cinzas. Saíamos daqui 5 horas, se eu não me engano, 5h30. Culto era 7. Que hora que a gente saia daqui para ir para a cerâmica, gente? Tinha que estar 6 horas na esquina, né? Então 10 para as 6, 15 para as 6. Os atrasados chegavam às 6 horas. Esperando o ônibus passar para poder ir para a igreja. E chamávamos pessoas. Eu vou viver de cinza mesmo? Será que eu não posso queimar outra vez? E sair da minha casa 5 horas para poder chamar alguém, convidar alguém, buscar alguém, levar para o meu carro? E buscar em casa, caminhando. Uma vez, nas minhas loucuras, eu peguei um menino, levando por encontro, e falei: olha, se Deus não mudar a tua vida lá, eu rasgo a minha Bíblia. Eu rasgo a minha Bíblia diante de você. Eu estava muito empolgado. E Deus fazia milagre. Porque eu estava muito convicto do que Deus iria fazer. Aí no dia ele me liga falando que não vai. E eu vou lá na casa dele para poder buscar ele. Volto sem ele. Mas depois ele aparece no portão. Eu vou. Convicto. Não tem uma música que fala isso? De se desesperar de novo? Não tem? A convicção daquilo que Deus vai fazer faz com que a gente se desespere pelas almas, pelos perdidos. Você pode se misturar com todos os outros e viver a frieza do Evangelho, ou você pode viver um 2024 avivado na presença de Deus. Esses dias eu vi um menino ministrando, um jovem mesmo. E ele falando algo tão tremendo, tão tremendo. Eu falei: meu Deus, eu vivi isso daí. Por que eu não vou queimar de novo? Por que eu não vou queimar outra vez? Por que eu não vou me entregar mais uma vez e colocar lenha no altar mais uma vez? Para quê? Para quê, pastor? Para quê? Para sacrificar de novo. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Lenha no altar, palavra e oração. Sacrifício, a queima do holocausto, é a sua entrega, a sua saída, a sua busca. Para que outras pessoas possam se lançar a esse altar
Não foi com John Wesley que perguntaram? Se eu estiver citando a Viva Lista errado, vocês me consertam. Que chegaram na igreja e perguntaram para ele: cara, o que você faz para que essas pessoas venham até aqui? Ele fala: eles só querem vir me ver queimar. Mais nada. Não é apenas Deus mandar fogo, é nós entrarmos em chamas agora, colocando lenha no altar. Lendo Bíblia, orando, fazendo devocionais, se preparando, para que você possa se desesperar outra vez. Talvez você fale assim: olha, eu parei para pensar nesses dias, valeu a pena, pastor? Meu Deus, eu parei para pensar nesse dia. Esses dias, valeu a pena? Nossa, como valeu a pena. Me desgastar muito. Você não precisa, não confunda o se desgastar com o se estressar. Eu estou falando de entrega. Estou falando de entrega, de sacrifício, de andar com Deus. Algumas vezes eu já falei para vocês aqui: olha, literalmente Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para a nossa salvação. Mas quando ele fala de discipulado, nos custa tudo, porque ele fala: pegue a sua cruz e siga-me. Você vai se tornar, se quiser, em 2024, um excelente evangelista, um ganhador de almas, um pregador do evangelho pleno. Se quiser, você vai ver Deus fazendo grandes coisas através da sua vida. O que é preciso? Quantas vezes você já me ouviu falando isso? Se não ouviu, vai ouvir de novo. O que é preciso para ter experiência com Deus? É só abrir a porta da sua casa e sair. Só isso. Não adianta você se encher de conhecimento e guardar para você. Nós vamos ter estudos aqui maravilhosos, como sempre temos. A partir do 1º domingo de fevereiro, nós vamos ter estudo aqui que vai te colocar lá em cima. Mas se você não se desgastar, mas se você não entregar tudo, você vai se tornar uma pessoa chata, criteriosa. Tudo está ruim, o louvor não está bom, os louvores são os mesmos, a igreja mudou de lugar, mas eu não gostei, eu preferia como estava antes. Porque nos falta entrega. Quando nós nos entregamos em amor aos perdidos, você já não tem mais preocupação com as coisas que estão ao seu redor, com as quatro paredes, com a igreja, no sentido instituição.
Eu quero sair 2024 mais uma vez, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero sair 2024 evangelizar mais uma vez e ver as pessoas aceitando a Cristo, tendo uma mudança de vida. Eu quero ver mais uma vez as pessoas voltando para casa. Eu quero ver mais uma vez elas se transformando. E mais uma vez eu vou me desgastar para isso. Eu vou me entregar para isso. Colocando lenha no altar todos os dias. Queimando mais uma vez. Porque eu não quero andar coberto de cinzas, de testemunhos do passado, de coisas muito antigas. Eu quero contar testemunho como a Fran contou em novembro. Deus curou meu filho. Eu quero contar testemunho de agora. Não do que Deus fez há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Foi bom, foi maravilhoso, foi excelente, mas você continua vivo. Então Deus quer ver você queimar de novo, queimar mais uma vez. Se você ainda está vivo é porque ainda tem obra. Qual foi o nome de outro avivalista que quis parar e Deus falou para ele: então vem, mude. Vai parar? Então tá bom, então eu vou te trazer, vem. Ele: não, Jesus, não. Todo mundo tem medo de morrer, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Eu vou continuar mais um pouquinho. Eu quero queimar de novo, querido. Eu quero de novo jogar bola no centro de recuperação. Amém ou não amém? Amém. Fazer peça. Tu não joga bola, né? Fazer peça mais uma vez. Descobrir coisas novas, novas portas sendo abertas e nós entramos. Como que você vai saber se A ou B vai se converter? Se você não evangelizar, se você não pregar, se você não anunciar. A própria Bíblia já diz isso. Como ouvirei se não há quem pregue? A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está chamando pelo teu nome. Você tem algo aí para poder entregar, você tem algo aí para poder oferecer, você tem algo aí para poder dar a alguma pessoa, cara. Algo que Deus já lhe deu, algo que Deus está tratando contigo. Eu quero queimar outra vez, eu quero me desgastar de novo, eu quero me sacrificar mais uma vez, eu quero mais uma vez colocar lenha no altar. Senhor, eu não quero deixar esse fogo se apagar, eu não quero viver de cinzas. As cinzas precisam ser retiradas, olha só, elas precisam ser retiradas do altar, levar para um lugar limpo. E de novo o sacerdote mudar as suas vestes. Olha só que coisa maravilhosa. Para quê? Para poder se desgastar mais uma vez, queimar de novo, colocar lenha no altar.
A nossa vida ela é assim. A gente busca, a gente se enche, a gente ouve Deus. Mas a gente precisa se sacrificar por isso, dar a vida por isso. E vai chegar um momento de novo, que Deus ele vem, olha, muda as vestes, bota uma nova roupa, uma roupa limpinha, se prepara mais uma vez, ele te dá um descansinho, para depois falar para você, olha, vai lá e se entrega de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vamos ficar de pé. Quem quer se entregar mais uma vez? Quem quer se sacrificar mais uma vez? E parar de viver de cinzas? Eu quero. Eu anseio por isso. Eu desejo por isso. Eu não quero mais estar coberto de cinza. Eu quero mudar as minhas vestes. E sair gritando por essa rua que o Senhor Jesus Cristo reina, que o Senhor Jesus Cristo vive, que o Senhor Jesus Cristo salva, que o Senhor Jesus Cristo liberta, que o Senhor Jesus Cristo cura. Eu quero cantar de novo, cântico de alegria. Mas eu também quero mais uma vez chorar por esse povo, me desesperar por esse povo, interceder por esse povo, rasgar as minhas vestes por esse povo. Nós seremos uma igreja avivada. Por quê? Por causa do Evangelho pleno. A plenitude do Evangelho, ela vai ser a base para a nossa pregação. O que isso significa? Oração, palavra, adoração e missão. Vai ser o nosso foco. Vamos adorar.